Fala galerinha, tudo tranquilo? Sandro Fernandes aqui no canal 2Pi com mais um conjunto de questões para ajudar você que vai fazer o EQ da UERJ, qualificação da UERJ daqui a pouco, hein galerinha? Essa lista de calorimetria eu chamei de calorimetria 1 porque aqui tem só calor sensível, tá? Não tem mudança de estado físico. Depois a gente vai ter uma outra lista para discutir isso. Bacana? Vamos começar que o tempo é curto. Para variar em 60 graus a temperatura de m quilogramas de água, foi utilizada toda a energia produzida pela queima de 100 gramas de etanol. Então ele usou o etanol como fonte, queima o etanol e usa essa energia para aumentar a temperatura de uma certa massa de água. O que ele dá para a gente aí? O poder calorífico do etanol, cada grama são 30 quilojoules, e o calor específico da água, que é 4,2 joules grama grau Celsius. Repara que já está em joule o calor específico da água. É bom, porque o poder calorífico do etanol também está no múltiplo de joule aí, que é o quilojoule, ok? Bom, qual é a equação que a gente usa? É a equação fundamental da calorimetria, né? Então é a quantidade de calor que a água recebe, é a massa da água, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Como é que a gente descobre a quantidade de calor que a água recebeu do etanol? Aí, gente, você pode até usar uma regrinha de 3, não é problema não. Porque se ele fala que cada grama de etanol tem um poder de 30 quilojoules, peraí que o quilojoule ficou bonitinho não. Se você tem 100 gramas de etanol, qual vai ser a energia, gente? Só multiplicar por 100, né? 3.000 quilojoules. Então essa aqui é a energia que a água recebe. E eu já posso colocar aqui, 30.000. Lembrando que isso está em quilojoule. Qual é a massa? Não sei. Calor específico 4,2 e a variação de temperatura é 60, ok? Lembrando que se a energia está em quilojoule do lado esquerdo e do lado direito você tem joule, esse quilo vai para a massa. Então a massa que eu vou achar aqui, ela vai estar em quilogramas, do jeitinho que a gente quer. Então vai dar 30.000 dividido por 4,2 vezes 60. Legal? 30.000 dividido por 240, eu acho que é 252. Isso aqui, gente, não vai dar cravado não, mas dá aproximadamente 12 quilos, ok? Gabarito da primeira questão, UERJ 2025 é que 12 quilos. Bacana? Utilização da equação fundamental da calorimetria. Olha que delícia essa questão 2, gente. UERJ 2022, troca de calor. Troca de calor sem mudança de fase. Após o processo de usinagem, uma peça de alumínio com massa 500 gramas atinge a temperatura de 80 graus. Então ele tem uma peça de alumínio, 500 gramas a 80 graus. Para ser manuseada, claro, eu vou tocar nessa peça, ela está a 80 graus, vai ser um problema. Essa peça é imediatamente imersa num recipiente que contém 1.000 gramas de água a 22,2 graus Celsius. Então, a peça de alumínio estava no forno, ele tira essa peça de alumínio e coloca numa bacia com água para esfriar. Então está rolando uma troca de calor entre a peça de alumínio e essa massa de água. Sabe-se que o calor específico da água está aqui, 1 grama por caloria grau Celsius, 1 caloria por grama grau Celsius, e do alumínio está aqui 0,22 caloria por grama grau Celsius. Só tem troca de calor entre a peça e a água. O que ele quer? Claro, a temperatura de equilíbrio térmico. Sandrinho, eu nunca consigo resolver esse tipo de questão. Agora vai. Sabe por quê? Ela é clássica e ela é fácil, gente. Troca de calor Q cedido mais Q recebido é sempre igual a zero. Alguém perde calor, alguém ganha calor. Não tem perda para o meio externo, então o que um ganhou é o que o outro perdeu. Então essa soma tem que dar sempre zero. Quem cede calor no caso aqui, gente, é o alumínio. Massa do alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura do alumínio. E quem ganha é a água.
a água, a temperatura dela aumenta. Pronto, aqui ó, como é que fica? MC delta θ de um mais MC delta θ do outro tem que ser zero. Vamos substituir? Massa de alumínio 500, calor específico 0,22, a variação de temperatura é a final, que eu não sei, menos a inicial, que é 80. Massa de água 1000, calor específico 1, variação de temperatura é a final, que eu não sei, menos a inicial da água, que é 22,2. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, PAN, vai dar 110. E aí você faz a distributiva aqui, ó. É que nem aqui também você faz a distributiva. Faz com cuidado para não errar. 110 vezes θ vai dar 110 θ. 110 vezes 80 vai dar menos 8800. 8.800. Está acompanhando? Faz a distributivazinha bonitinha aí. Agora, do outro lado aqui, ó. 1000 vezes θ. 1000 θ. 22,2 vezes 1000. Multiplicou por 10, multiplicou por 100, multiplicou por 1000. 22.200. Soma θ com θ. Vai dar quanto? 1000 mais 110. Então, vai dar 1110 θ. Já passa para o outro lado agora. 22.200 com 8.800. Isso vai dar quanto? 31.000. Que delícia, que delícia. Estamos matando. Game over agora. 31.000 dividido por... Opa, faltou um zerinho aqui. 1110. Legal? Pode até cortar um zerinho aqui com um zerinho aqui. Vai dar 3.100 por 111. Isso também não vai dar cravado. Isso vai dar aproximadamente 28 graus Celsius, gente. Game oficial. Questãozinha que você tem que fazer com cuidado. Mas é sempre a mesma coisa. Eu acho que daqui a pouco tem outra dessa aqui embaixo para a gente fazer, para a gente treinar. Alguém perde, alguém cede, que cedido, né? Alguém está perdendo, alguém está cedendo, alguém está ganhando, mas quando você somar isso tem que dar sempre zero. Bacana? Vamos à terceira. Questão perigosíssima. Isso aí deu uma rasteira na galera lá, hein? Para aquecer a quantidade de massa M de uma substância foram consumidas 1.450 calorias. A variação do seu calor específico em função da temperatura está no gráfico. Olha o maldito o que ele fez. Olha só, ele colocou o calor específico variando, gente, aqui, ó, que problema. Eu nunca fiz questão com calor específico variando. Pois é, quando o calor específico está variando, normalmente ele vai te dar um gráfico. E aí a área do gráfico vai salvar a gente. Porque repara só, ele quer que você descubra a massa, ok? Tivemos aí uma variação de temperatura. Então a equação que a gente vai usar é a mesma, ok? Igual a M, C, delta θ. Olha o gráfico. O gráfico que ele está te dando é calor específico versus variação de temperatura. Que é justamente isso aqui, gente. Olha aqui, ó. C, delta θ. Então, quando você calcular a área desse gráfico, você está multiplicando o calor específico pela variação de temperatura. Então, esse C delta θ aqui, ó, isso aqui é a área do gráfico. Então, quando a gente calcular a área do gráfico, a gente tem o valor desse produto C delta θ. Ok? Então, a gente vai dividir o gráfico em duas etapas. Vou dividir primeiro aqui, ó. Isso aqui é um trapéziozinho, tá vendo? Ó. Vou calcular a área desse trapéziozinho aqui primeiro. Ó. Vou botar aqui embaixo, ó. Pã. Como é que vai ser a área desse trapézio? A base maior dele, que é 0,25, mais a base menor dele, que é 0,20, vezes a altura do trapézio, né, que é isso aqui, ó, que vale 20, isso sobre 2. Então vai dar 0,45 vezes 10, que dá 4,5. E agora,
Vamos achar a área desse retângulozinho aqui, que é mais fácil, ó. Vou jogar para cá, ó. Pã. Quanto vai ser a área desse retângulozinho? A base é 40, a altura é 0,25, que vai dar quanto? 10. Então, nós temos a soma das duas áreas para trabalhar. Vamos lá, que delícia aqui, ó. O que a gente coloca no lugar da quantidade de calor? Vou escrever aqui, ó. Q igual a M, C, delta θ. A quantidade de calor é 1450. A massa é o que ele quer. E quanto é que dá aqui a área, que é o produto do calor específico pela variação de temperatura? 4,5 com 10. Que vai dar quanto? 14,5. Olha que beleza aqui, ó. 1450 e 14,5. Então, a massa vai ser 1450 dividido por 14,5. Que delícia de conta. 100 gramas, gabarito oficial, letra B de bola. Que perigo, hein? Calor específico versus θ. A área desse gráfico vai ser justamente o produto C delta θ. Muito cuidado com esse tipo de questão. A UERJ gosta disso, hein? Mais uma de troca de calor aqui para a gente treinar. UERJ 2018. Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando 300 gramas de água a 80 graus com 200 gramas de água a 10 graus. Olha, gente, o Enem também curte troca de calor, hein? Gosta muito, várias questões de troca de calor no Enem. O que o camarada quer? Desprezando as perdas de calor para o recipiente, para o meio externo, quer dizer, só tem troca de calor entre a massa de água quente e a massa de água fria. Ele quer a temperatura de equilíbrio térmico. Vamos de novo fazer aquilo? Q cedido mais Q recebido é igual a 0. Quem cede calor é a massa de água quente. Eu, gente, como tenho muito déficit de atenção, eu gosto de fazer assim, ó. Massa de água quente, calor específico, variação de temperatura da água quente. Massa de água fria, calor específico, variação de temperatura da água fria, para não me confundir. Porque se eu colocar MC delta θ, eu posso confundir quem é o quente, quem é o frio, então eu prefiro botar Q e F. Qual é a massa de água quente? 300. O calor específico você pode simplificar aqui, porque é a mesma substância. Qual é a variação de temperatura da água quente? É a final, que eu não sei, menos a inicial, que é 80. Massa de água fria, 200. Qual é a variação de temperatura de água fria? A final, que eu não sei, menos a inicial, que é 10. Isso tem que dar 0. Faz uma substituição aqui para ganhar tempo, gente. Ó. Corta os zerinhos. Tá vendo? A conta fica mais simples. Quando você aplicar distributivo aqui, vai dar quanto? 3θ. Menos 240. 2θ. Menos 20. Ok? Então vai dar 3 mais 2, 5θ. Menos 260 é igual a 0. Estamos indo para o fatality. Quem é o θ? 260 dividido por 5. 260 por 5 dá quanto, gente? 52 graus Celsius. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Trocas de calor sem mudança de fase. Próxima, 5. Olha ela aí de novo, gente. Olha aí de novo. Você vai pegando a manha já. Olha aqui de novo o maldito calor específico variando. Ó. Se ligou, né? Já viu que a gente vai ter que trabalhar com área de gráfico. Mas vamos ler que aqui tem um outro pepino. Analise o gráfico a seguir que indica a variação da capacidade térmica. Aqui ele está botando a capacidade térmica, aqui não é calor específico, é capacidade térmica em função da temperatura. Mas repara que a maldita capacidade térmica está variando, que isso é um problema. Ele quer saber a quantidade de calor absorvida pelo material até chegar a 50 graus Celsius em caloria.
Vamos escrever a equação para a gente entender o que está acontecendo. Vou colocar até em vermelho aqui, ó. Q é igual a mc delta θ. Ele quer a quantidade de calor, ok? Ele está te dando o gráfico da capacidade térmica. Olha só, gente. Espero que você lembre disso. Se não lembrar, não é problema, dá tempo da gente estudar. Você sabe o que é massa vezes calor específico? É a capacidade térmica, é o Czão. Então, se a gente for reescrever essa equação, a quantidade de calor ela é a capacidade térmica, que é um Czão, vezes a variação de temperatura. E olha que interessante o gráfico. Capacidade térmica, variação de temperatura, que é justamente o que a gente precisa. Então, de novo, gente, como é que eu vou achar a capacidade térmica vezes a variação de temperatura? É a área do gráfico. Bacana? Então, se a gente for calcular essa área, a gente acha o valor da capacidade térmica versus a variação de temperatura. Vamos calcular essa áreazinha aqui, ó. Isso é um trapézio. Base maior do trapézio 40, mais base menor do trapézio 20, vezes a altura, que é 50, isso sobre 2. Então vai dar 60 vezes 50, que é 3.000, isso dividido por 2, que é 1.500. Então repara o seguinte, gente. A quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, que isso é a área que a gente calculou. Então vai dar 1.500 calorias, ok? Gable oficial, letra B. A UERJ curte isso, hein, gente? Botar capacidade térmica variando, calor específico variando, então muito cuidado. Mas quando você observar um gráficozinho no problema de calorimetria, você já vai lembrar disso. Pô, o Sandrinho falou essa parada aí, tem que ficar ligado com a área. Pode ser que a área nos forneça alguma coisa. Beleza? Então vamos à questão 6. 6 e última? Então, tem outra aqui, 6 e 7. Um recipiente de capacidade térmica desprezível contém 1 kg de líquido extremamente viscoso. Dispara-se um projétil de 2 vezes 10 a menos 2 kg, que ao penetrar no líquido vai rapidamente ao repouso. Verifica-se então que a temperatura do líquido sofre um acréscimo de 3 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do líquido é de 3 joules por quilograma grau Celsius, calcule a velocidade com que o projétil penetra no líquido. Questão do antigo vestibular da UFRJ, gente. Nós temos aqui um recipiente com líquido. E aí nós temos um projétil. Esse projétil está aqui, ó. Está aqui. Ok? Ele está viajando aqui com uma determinada velocidade. Então ele vai pegar, ele vai penetrar aqui e por atrito ele para aqui dentro. É como se fosse um teste de balística, ok? E conforme ele é atritado aqui, ele é freado pelo fluido, a temperatura dele aumenta em 3 graus Celsius, né? Então, o fluido que estava com uma determinada temperatura, por conta do atrito com o projétil, a temperatura aumenta. Ou seja, a energia cinética, a energia do movimento do projétil é transferida para o fluido. Então essa é uma situação em que nós temos uma transformação de energia cinética do projétil em energia térmica para o tal fluido que ele está utilizando, para o tal líquido que ele está utilizando. Ok? Então você tem uma transformação de energia mecânica em energia térmica. Como é que a gente calcula a mesma energia cinética? É a massa do projétil, a velocidade do projétil ao quadrado, isso dividido por 2. E a energia térmica? É a massa do líquido, calor específico do líquido, variação de temperatura do líquido, ok? Então é uma transferência de energia cinética do projétil para a energia térmica do nosso líquido. Vamos substituir? Massa do projétil, ele deu
2 vezes 10 a menos 2. A velocidade do projétil que eu quero, isso aqui, sobre 2, vai ser igual. Massa do líquido, que delícia, 1. Adoro quando a massa é 1, facilita. Calor específico do líquido, 3. Repara que está coerente. A energia cinética sai em joule e o calor específico do líquido também está em joule. O calor específico está em quilo e a massa do líquido está em quilo. Então não precisa mudar a unidade. E qual é a variação de temperatura? 3. Vou fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. Então como é que vai ficar o lado esquerdo? 10 a menos 2 Vp ao quadrado é igual a 9. Então quem é Vp ao quadrado? É 9 sobre 10 a menos 2. Que é a mesma coisa que 900, né? Porque o 10 a menos 2 sobe como 10 ao quadrado. Ah, que conta boa, gente. Raiz de 900, 30 metros por segundo. Gente, essa questão é uma preciosidade, hein? Quando a gente for fazer mudança de estado físico, eu vou botar uma outra parecida com vocês. Também de transformação de energia cinética em energia térmica, só que aí tem uma mudança de estado físico. Então isso aqui é muito bonita essa questão, boa para o UERJ, boa para o Enem, porque ela foge um pouco do tradicional. Calor em calor, não, aqui é energia mecânica, e no caso é energia cinética e energia térmica. Legal? E a última, troca de calor também, só que agora ao invés de eu colocar 2 substâncias, eu vou colocar 3. Ok? Mas é uma questão delicinha, ó. 3 amostras de um mesmo líquido são introduzidas num calorímetro adiabático. Quer dizer, adiabático é o seguinte, tá? Colocou os 3 lá dentro, a troca de calor é só entre eles, não sai. Não tem troca de calor com o meio externo, é isolado. A primeira amostra, 12 gramas a 25 graus Celsius, chamarei essa daqui de amostra 1. Outra, 18 gramas a 15 graus Celsius, chamarei essa aqui de amostra 2. E a terceira, de 30 gramas a 5 graus Celsius, chamarei essa aqui de amostra 3. Então ele vai misturar as 3. Ele quer a temperatura do líquido quando se estabelece o equilíbrio. Delícia! Agora eu tenho 3, então o que eu vou colocar? Quando eu somar o Q1 com Q2 com Q3, isso tem que dar 0. Lembra que o calor total tem que dar sempre 0. Alguém perde, fica negativo, alguém ganha, fica positivo. No final, 0. Como é que vai ser o Q1? M1, C1, delta θ 1. O 2, M2, C2, delta θ 2. O 3, M3, C3, delta θ 3. Isso tem que dar quanto? 0. Só que ele falou, gente, que é o mesmo líquido. Se é o mesmo líquido, o calor específico é igual. Então dá para simplificar, ó. Simplifica o calor específico. Agora vamos para a massa do 1. 12. Qual é a variação de temperatura? É a final que eu não sei, menos a inicial que é 25. Mais a massa do segundo, 18. A variação de temperatura é a final, menos a inicial que é 15. A massa do terceiro, 30. A variação de temperatura é a final, menos a inicial que é 0, que é 5. Isso vai dar 0. Olha que delícia, 12, 18 e 30 dá para simplificar, gente. Eu vou simplificar para fazer menos contas, tá? Eu vou dividir por 6. Eu vou dividir por 6. E eu vou dividir por 6, que aí a continha fica menor. Aplica a distributiva comigo. 2θ menos 50 mais 3θ menos 45 mais 5θ menos 25 é igual a 0. Pronto, fatality? 2, 5, 10. 10 vezes θ. E do outro lado vai ficar o quê? Menos 50, menos 95, menos 120. Passou para o outro lado? 120. Conta boa. Conta boa. 120 dividido por 10 vai dar quanto? 12 graus Celsius. Maravilha?
troca de calor com 3 substâncias sem mudança de estado físico, transformação de energia mecânica em térmica, cuidado com gráficos, aqui gráfico da variação de temperatura em função da capacidade térmica, mais uma de troca de calor, mais uma de gráfico calor específico variando, trocas de calor sem mudança de estado físico e essa primeira aplicação da equação fundamental da calorimetria. Valeu, galera! Bons estudos! Sempre procura fazer as listas antes, depois acompanha aqui esse nosso gabarito. Valeu? Beijo no coração de vocês. Fui!